Mais uma vez, Pai, estamos todos aqui reunidos na missão destinada a ajudar todos os nossos irmãos que já partiram, na busca de um perdão, um acolhimento, e para nós que estamos aqui, uma palavra de conforto, bênçãos para as nossas famílias, os nossos trabalhos e o principal, mais uma vez se doando em busca do melhor para nós mesmos. Nossa Mãe Aparecida, cobramos hoje com seu manto para todos os nossos anjos de luz, todos os nossos guias dessa casa, Mãe Aparecida, para que eles nos dêem orientação, sabedoria, para que possamos hoje fazer tudo da melhor forma possível, para termos aquela sessão com muita luz, amor e sabedoria. Que assim seja. Amém. Um minuto de silêncio para treinar nossa mente, nosso coração, e também com essa abertura já nossos irmãos aqui em cima com a nave possam já começar a acolher os mortos, nossos irmãos perdidos que estão na escuridão. Eu falo mortos, na verdade são espíritos que estão perdidos. E nossos parceiros aqui em cima, já estacionado com a nave, acolhendo com a nossa orações e com a nossa sobra de energia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós vamos falar sobre mesa branca, apesar que é um assunto quase todos deveriam saber, mas ainda há muita confusão nesse planeta Terra, há muita confusão. Então estamos aqui para tentar entender, estudar, e quem acha que nós estamos jogando conversa fora, que busque estudos, que pesquisem, porque o que nós trazemos aqui no Lar Mãe Aparecida são verídicos, são fatos, estudos até científicos dessa verdade. Mas alguns religiosos estão falando por ali algumas besteiras, algumas contradições, que eles imaginam o estilo da mente deles, não da verdade. Então nós vamos dar uma olhadinha, vamos estudar e entender o que é a mesa branca. Pode começar. Mesa branca. Ouvir vozes e ver espíritos não é motivo para tomar remédio de faixa preta pelo resto da vida. Até que, enfim, as mentes materialistas estão se abrindo para a nova era. Para aqueles que queiram acordar, boa viagem. Mas, para os que preferem ainda não mudar de opinião, saibam que existe uma nova postura da medicina frente aos desafios da espiritualidade. Nesse caso, até esse cientista PhD, Sérgio Felipe de Oliveira, ele deixa bem claro, ele mostra estudo científico e mostra estudo espiritualista, como funciona. Por isso que ele deixa bem claro. Quando você começa a entender, você vai deixar de tomar a medicação tarja preta, porque você não é informado, mas a partir da hora que você começa a conhecer e ser informado o que é espiritualidade, o que é espiritismo, se entender, deixe de tomar essa medicação e vai começar a ajudar a humanidade e até os mortos também.
Mesa branca é a prática do dom, mediunidade espiritualista com base nos ensinos de Jesus e desenvolvida a partir das orientações de um ou mais mentores espirituais, que são espírito de luz ou entidades que cuidam dos trabalhos da mesa. Apesar de estar presente em alguns cultos religiosos sob o nome de Umbanda de mesa ou sessão astral, a mesa branca é praticada de forma independente e não está ligada diretamente a qualquer religião. A mesa em si é uma prática indispensável nas sessões, uma vez que serve de apoio e contato para os trabalhos de um modo em geral. É em volta da mesa que os membros mediúnicos se reúnem para uma sessão. É a partir dela que é realizado um estudo, uma preleição, uma consulta ou uma comunicação mediúnica. É através dela ainda que os médiuns realizam seus trabalhos. Enfim, por meio de uma mesa que se faz o desenvolvimento e aplicação da mediunidade espiritualista dentre os seus adeptos. A prática de reuniões levianas e trabalhos malfazejos que alguns realizaram no passado, através do mediunismo de mesa. Foi um dos motivos pelo qual se adotou largamente a cor branca, para diferenciar e demonstrar a boa natureza das sessões promovidas pela casa. A cor branca, segundo a cronometerapia, indica claridade, pureza e iluminação. Representa a inocência, a verdade e a integridade do mundo. Simboliza o caminho e o esforço em direção à perfeição. É indicada para a cura em geral, purificação e abertura à luz. Daí segue o motivo o nome mesa branca. Porque foi adequado mostrar apenas mesa branca? Porque antigamente, até antes de Allan Kardec, existia mesa falante, girante e outros nomes. Mas alguns levianos usavam como mesa branca para até fazer maldade. Então foi decidido dessa maneira: mesa branca mostrando a pureza, a limpeza e querendo realmente estender a mão um para o outro. Então hoje em dia ainda tem alguns que confundem mesa branca por alguns ser levianos e usarem como nome mesa branca para fazer maldade, malfazejos. Então ainda tem muitas pessoas, muitos humanos que confundem, não buscam a verdade, não pesquisam. Que se começar a pesquisar, buscar a verdade, terão as respostas corretas. E assim, alguns levianos religiosos, eu já digo levianos, né? Que nem, por exemplo, crítico, que nem o Frei Gilson, ele diz que, lá na Bíblia, diz que o Espiritismo é condenado. Aonde que existe na Bíblia? Se Allan Kardec, um grande cientista estudioso, ele começou a trabalhar em 1852, buscando pesquisas e ver o que acontecia nas suas mesas mediúnicas. Ele começou a entender o que o povo era castigado, julgado, eram manifestos. Às vezes eu estou em algum lugar, de repente alguém se manifesta, cai no chão, ou começa a se torcer, algo assim, porque aquela pessoa tem um dom escolhido por Deus. Mas vem um trevoso e faz ela passar mal, ela se apresentar como coisa ruim, para ninguém mais acreditar que aquela pessoa tem um dom. Para aquela pessoa ser desprezada. Então, a escuridão faz isso sim. E ela traz às vezes confusões.
mas não são demônios. São espíritos das trevas, da escuridão, malfeitores, que eles vêm querer aprontar para aquele humano que tem o dom não se destacar e não ter credibilidade com a humanidade para poder ajudar os outros. Isso acontece muito. Quando nós temos experiência e acontece um caso desse na nossa frente, a gente vai, trabalha, mostra para as pessoas o que está recebendo foi um maldoso para tentar tirar credibilidade. Mas às vezes não vem maldoso, vem de alma de luz para dizer assim, olha, ajuda o meu pupilo, que ele precisa de ser doutrinado para poder me receber. Às vezes é um anjo que vem. Ele quer que aquela pessoa que se manifestou comece a trabalhar. E quando vê algum de nós e tem experiência, aquele mentor, aquele anjo vai fazer a pessoa se manifestar para nós podermos ajudar e doutrinar como ele se comportar para receber. Próximo. Mesa branca e espiritismo. Existe uma confusão muito grande em relação à mesa branca e o espiritismo. Isso talvez seja motivado pela semelhança que existe em alguns pontos, como por exemplo a comunicação mediúnica com os espíritos e a crença na reencarnação. O espiritismo é uma doutrina científica e filosófica codificada em 1857 por Allan Kardec. A mesa branca, por sua vez, é uma doutrina essencialmente religiosa, desenvolvida através das práticas mediúnicas do chamado moderno espiritualismo. Não tem regras como no espiritismo, as quais não permite que seus adeptos estudem ou apliquem procedimentos que não constam em sua codificação. A mesa branca é uma prática livre que adota ensinos e procedimentos de outros segmentos religiosos, segundo as orientações dos seus mentores. A mesa branca é o produto aprimorado daquilo que se conhecia por mediunismo de mesa, cujas raízes surgiram muito antes de Kardec, que até então era conhecida por telegrafia espiritual e depois por mesa girante ou mesa falante. Foi a responsável por chamar a atenção de Kardec e outros pesquisadores para o fato de as manifestações dos espíritos ocorrerem a partir das mesas. O que a mesa branca aceita e o espiritismo não? Vamos tentar entender um pouco. O espiritismo ele trabalha com a codificação. O que Allan Kardec colocou lá como um manual de instruções. Então, quem segue o espiritismo fica dentro daquele sistema, daquela codificação. Todas as religiões criam o manual como seguir. E quem entra naquela religião é obrigado a praticar e seguir aquela religião. Assim, Allan Kardec, apesar que não é religião, o que segue o sistema Allan Kardec trabalha dentro dessa codificação. Porque acho que se adulterar, como foi adulterada a Bíblia muitas vezes, não ficaria um estudo científico correto, como ele codificou, como ele mostrou nas pesquisas. E graças a Allan Kardec, também que nos deu uma força para mais seres humanos buscarem conhecimento e ajudar a humanidade. O que a mesa branca aceita e o espiritismo não. Algumas diferenças básicas entre um e outro. Primeiro, livre pensamento e mediunidade aberta, em termos de ensino filosófico e prática mediúnica. A mesa branca aceita tudo o que os seus guias ou mentores revelam nas sessões e as mantém como verdades e úteis às instruções de seus adeptos até que se prove o contrário por experiência praticada. Nesse caso, como é codificação, o espiritismo ele leva a sério. Quem nos instrui nós? As mesas brancas, a sessão sobrenatural. Nós temos aqui, nós temos acima de nós um mestre. E o mestre tem todos os seus assessores, eles vêm e trazem para nós a verdade. Mostra, olha, você deve fazer dessa maneira, trabalhar com afeto, com caridade.
desse estilo, nesse segmento, o Allan Kardec já trabalha mais dentro do que foi escrito uma vez só. Cada vez nós nos aprimoramos. Opa, peraí. Não precisa eu ser tão bondoso com aquele morto que ele vem aqui querendo se achar importante. Eu posso ser firme, puxar a orelha dele também. Se eu não quiser aceitar, eu prendo ele, boto na gaiolinha, mando os mentores colocar na gaiolinha e prendê-lo para refletir. Hoje nós trabalhamos, cada dia que passa, a nossa experiência nos traz mais conhecimento e assim a gente consegue ganhar mais velocidade no atendimento. O Espiritismo não. Uma vez que está preso unicamente aos assuntos de sua codificação e regras bem definidas e das quais não se pode afastar. Segundo, energia dos elementos. A mesa branca crê e trabalha abertamente com as energias vibratórias dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. O Espiritismo não. Terceiro, energia dos números das cores. A mesa branca crê e trabalha abertamente com a vibração dos números, numerologia e das cores, cromoterapia. O Espiritismo não. Posso até comentar algo assim. Por que nós trabalhamos com 4 elementos? Água, ar, fogo e terra. Só a vela acesa, que a luz que ela está emanando, isso ajuda muito, eleva as nossas energias. Mas como falei, cada um tem um segmento que vai seguir aquela orientação. E cada vez que passa, nós entendemos que a luz é muito importante para aquele morto, para aquele espírito perdido, confuso. Quando nós acendemos uma vela, nós estamos mostrando o símbolo da luz da elevação, do perdão de Deus, do acolhimento de Deus. Porque aquele espírito que estava na escuridão, ele se sente iluminado, abençoado, só pelo fato de uma vela estar acesa. Quarto, a influência dos astros. A mesa branca crê e trabalha com a faixa vibratória produzida pelos astros, astrologia. O Espiritismo não. Quinto, imagens, velas, cristais e incensos. A mesa branca crê e trabalha com a influência das imagens, com a força vibratória produzida pelas velas, com o poder dos cristais e com a harmonização ambiente produzida pelos incensos. O Espiritismo não. O centro de mesa branca tem um funcionamento muito parecido com os centros espíritas. Sessões de prece, estudo, passes, alguns têm eventos e trabalhos de caridade, como da sopa ou do café da manhã aos mais necessitados. A diferença aí estaria no modo de ver a doutrina do mestre, que é mais aberta e abrangente do que a filosofia do movimento espírita atual. Na mesa branca também se faz trabalhos espirituais, não encontrados no kardecismo, como por exemplo os trabalhos de limpeza espiritual do corpo e do ambiente, desmanches de trabalhos malfazejos e abre caminhos. Na parte espiritual, funciona segundo as orientações do seu mentor, que é o guia da casa, a entidade, o espírito, que conduz sobre outros que também ajudam nos trabalhos. Na parte administrativa, ele é dirigido por um presidente, que também pode ser chamado de diretor espiritual, assistido por membros de uma diretoria, que geralmente são secretário e conselheiros. O centro pode funcionar sem personalidade jurídica, através de um grupo de médiuns e pessoas dispostas a se reunirem periodicamente para as práticas mediúnicas e auxílio ao próximo, tanto faz ao vivo ou ao morto. Como também pode ser uma sociedade regularmente constituída segundo a lei vigente do país. No centro em que trabalhamos como médiuns, não temos personalidade jurídica, pois a casa é modesta e não vemos necessidade disso por enquanto. Vocês estão percebendo que nós somos monitorados e orientados com uma hierarquia
com o mestre, que é o mestre Zen, e os demais discípulos dele. Ele nos orienta como nós podemos nos elevar mais, evoluir cada dia mais, entender cada dia mais o outro lado. Até um fato que às vezes nós comentamos, claro que a gente não pode saber tudo, porque o nosso corpo não está ainda preparado para saber toda a verdade do lado de lá. Porque se nós soubéssemos toda a verdade, só daria humanos tirando a vida ou ficando loucos. Então, assim, cada passo que nós aprendemos, nos elevamos, gradativamente, o nosso pensamento, o nosso corpo se adapta a essa nova era, essa verdade que está oculta no lado de lá. Que às vezes alguns religiosos não querem que nós saibamos. Para ser mais fácil nos manipular. Quando nós falamos da comparação do espiritismo e da espiritualidade, a sessão sobrenatural da mesa branca, nós não estamos criticando eles. Nós aprendemos muito com Allan Kardec. E a gente também buscou muita coisa boa do Allan Kardec. E com isso nós conseguimos melhorar cada vez mais e ter uma intuição bem mais aguçada, graças a ele. Ele, no começo, quando ele começou a pesquisar cientificamente, ele também passou no risco de ser morto naquela época. Que quem era espírita, que era bruxo ou algo assim, era morto. Só que ninguém fala a verdade. Quando tinha um bruxo, como no meu caso, no nosso caso, o que eles faziam? A minha seita, a minha religião, que é a católica, ela pegava aquele bruxo, prendia, primeiro extraía tudo que sabia de profecias, depois matava. Mas ninguém conta essa verdade. Então, por isso, religiões, como eu falo, não salvam ninguém. Mas é bom ter uma religião. Onde você se sente bem, vá e siga. Mas não quer dizer que você tem uma religião não pode assistir uma sessão sobrenatural, saber a verdade, ou ir num centro espírita, ver, entender essa verdade do outro lado. Nós estamos aí livre, escolha. Agora, não devemos julgar sem saber a verdade. Controvérsias sobre a mediunidade. As controvérsias que giram em torno da mediunidade baseiam-se em grande parte nos argumentos apresentados pela religião, as quais defendem que todos os espíritos que se manifestam entre homens sejam demônios comandados por Satanás, que trabalhariam constantemente de forma organizada para realizar diversos tipos de enganos. Entretanto, Cristo ensinou que se conhece uma árvore ruim pelos seus frutos. Com isso, compreendemos que se um espírito é ruim, nada de bom pode trazer em suas comunicações. Mas acontece que já foram psicografados diversos textos com ensinamentos elevados e que falaram de amor e caridade, totalmente de acordo com os ensinamentos de Cristo. Não poderia este, pois, ser os frutos das comunicações de entidades hostis ao homem. É racional dizer que os espíritos que se manifestam para ajudar as pessoas e motivá-las a praticar do bem são seres malfazejos, uma vez que sua linguagem e objeto não condiz de forma alguma com as características que normalmente são atribuídas aos demônios. Um ponto ali que a gente colocou é interessante. Quer dizer que uma árvore que dá frutos um pouco ruim é lixo? Vamos comparar, como foi comparado a essa árvore de frutos mais ruins, né? Vamos comparar com o ser humano mais humilde. Então, porque o ser humano é mais humilde, não tem muito entendimento, ele não presta. Se aquela planta, aquela árvore deu maus frutos naquele momento, mas ela pode melhorar.
assim o ser humano. Agora quer dizer, querendo comparar uma planta com frutos ruins com alguém que tenta buscar a verdade, a espiritualidade e a elevação. Mas um detalhe, quando falam que quem se manifesta é o demônios e é comandado pelo Satanás, vocês veem a confusão desse ser humano ao ver que eles falam dessa maneira dentro de alguma religião, dentro de alguma seita. Porque, para começar, demônios não existem. Foi feito o desenho do diabinho com garfinho, colinha e chifre para dizer, olha, esse desenho aqui pega vocês. Onde é que existe diabo? Nunca existiu. Mas foi feito um desenho sim, para pôr terror e medo, como nós fizemos com nossos filhos. Olha, se tu não obedecer, o fantasma vai te pegar. Assim é feito com o ser humano para poder manipulá-lo. Essa que é a verdade. Tanto para a ciência espírita quanto a mesa branca, a Bíblia não condena a prática da mediunidade, pelo simples motivo de Cristo nada ter falado a respeito nos Evangelhos. E se a mediunidade fosse algo errado e pecaminoso, como argumentarão os religiosos e evidentes que Cristo não deixaria de condená-la, como o fez com as certas práticas na lei mosaica e costumes diversos do povo hebreu, as quais sofreram reformas radicais? Pergunta esta: qual é a religião de Deus, nosso Pai, e do Mestre Jesus? Então vocês percebem, a Bíblia ela mostra quando alguém fez algo de errado, foram condenados. Mas ela não diz que quem faz a prática mesa branca da espiritualidade é condenado. Aonde que diz na Bíblia? Não existe lugar nenhum. Se fosse coisa errada, estaria lá nos condenando. Mas, na verdade, Cristo vê nós de uma maneira bondosa e vê que nós estamos trabalhando com caridade. Porque hoje nós estamos aqui, nós poderíamos estar em outro lugar, se divertindo, algo assim. Nós estamos aqui para querer ajudar aquele espírito perdido, confuso, aquele espírito morto, e ajudar a humanidade. Mas um detalhe, espiritismo cura, eu digo de modo incomum, sim. Por quê? Tem quem Deus escolheu do dom. A partir de você está trabalhando dentro de uma cura, os humanos vão te procurar. Mas claro, você sabe que nós médios curamos aquela pessoa. Mas sim, a fé daquela pessoa e Deus. Nós apenas somos intermediários para ajudar. Mostrar para a humanidade, se ele tiver fé e acreditar em Deus, ele será curado. Que na Bíblia verdadeira está lá. Todo aquele que crê em Deus e tem fé, ele tem a sua cura. Mas às vezes entramos em contradição. Alguns tentam desviar a atenção. E nós não estamos aqui para desviar a atenção. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, paciência. Busque, pesquisem, que vocês vão ter uma resposta. Deus está aí para todos, sempre nos abençoando. A nossa mãe, Aparecida, Mãe Santíssima, sempre está conosco, abençoando nossos anjos, nossos mentores. Eles nos orientam, nos ajudam para nós sermos um pouco melhores o amanhã. Por que eu vou julgar se Deus nos julga? Está lá no mandamento 12 Espíritos Santos, não aqueles que foram criados de língua de fogo. 12 Espíritos Santos, não julgai o outro. Se eu não julgar o outro, eu estou no caminho certo. E daí começa a entrar em todas as diretrizes. Agora, um religioso ficar julgando os outros é complicado. Misericórdia numa época dessa. É complicado.
Alguém queira fazer alguma pergunta? Ah, tá. Essa pergunta. Deus tinha religião? Cristo tinha religião? Alguém pode responder? Não. Alguém queira responder? Não. Deus nunca jamais teve religião. Cristo jamais teve religião. Deus não criou religião. Cristo não criou. Eu sou da seita católica, mas quem criou a católica foi Constantino. E as demais seitas que surgiram, uma baseando na outra. Então, não adianta nós ficar por ali fazendo confusão e mentindo que Deus criou a católica, que isso é tudo uma invenção. Como se diz hoje, os políticos, uma narrativa. Cria uma narrativa que se torna verdadeira. Alguma pergunta, algum comentário?